Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo de Hebreus 11, que é um capítulo que fala especificamente da fé. E acredito que é o capítulo que melhor expressa o que é realmente a fé. Já começa no versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê, do que os nossos olhos não podem ver. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Só esse pequeno versículo já expressa, né, o que é a fé. Eu estou com a Bíblia da versão Ave Maria, que fala: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em outras versões fala: é uma certeza a respeito do que os nossos olhos não veem. É uma certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Enfim, né, existem algumas versões, né, que mudam as palavras, né, existem algumas traduções da Bíblia que mudam as palavras, mas o significado é o mesmo. A fé é simplesmente crer. Crer na promessa de Deus, crer na graça de Deus. Se a Bíblia está dizendo que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e é salvo imediatamente, você vai querer fazer o que mais para ter a salvação? Não se consegue a graça de Deus, não se alcança a graça de Deus com esforço, com obras, com rituais, indo a culto, indo à missa, adorando santos. Não, nada disso. Nada disso. A fé é unicamente pela a graça, a salvação é unicamente pela fé no Senhor Jesus. Eu recomendo que se faça uma leitura, né, uma leitura realmente deste capítulo de Hebreus 11, porque é um capítulo belíssimo que fala sobre a fé. Todos aqui, os heróis do Antigo Testamento, né, que nós conhecemos bem, todos eles alcançaram a graça de Deus e a promessa de Deus não foi por esforço, não foi porque eles eram melhores, porque eles eram mais nobres, porque eles tinham mais caráter, porque eles eram mais atenciosos com os pobres, porque eles faziam generosidade, né, porque eles promoviam ações solidárias, ações sociais. Eles alcançaram a graça de Deus porque creram, porque creram. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Aí você vai no versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. No tempo de Noé nunca tinha chovido, mas Deus avisou que choveria, que viria o grande dilúvio. Noé creu e construiu a arca. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Às vezes a gente ouve um chamado de Deus e a gente fica receoso em aceitar, porque a gente não sabe destino, mas ele fala simplesmente para a gente ir, porque ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós. E continua. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa.
na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. A terra que ele ia herdar, Abraão, a terra que Abraão ia herdar, ele não ia conseguir por esforço próprio, fincar a bandeira, não. Foi Deus que já providenciou essa terra a ele. Nós temos aí o reino de Israel, a nação de Israel. E continua, versículo 11. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Aqui está falando de Isaac, né, que quase foi sacrificado por Abraão. Ia ser sacrificado por Abraão, mas Deus interviu por conta da fé de Abraão em obedecer ao Senhor. E foi na fé que todos os nossos pais morreram. Embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aqui diz claramente, né, gente? Todos nós somos peregrinos aqui na terra. Nós, cristãos, somos peregrinos aqui na terra. Ainda que não tenhamos nada concedido pelo Senhor aqui na terra, nós temos a esperança fixa e o olhar fixo nos céus, porque é lá que é o nosso lar. É lá a nossa morada. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria. E continua. E se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isso é, a celestial. Por isso Deus não se dedigna de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. É um versículo muito bonito, gente. Eu vou até para o final, para não se alongar muito. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler completo. Versículo 39. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Aqui está falando do povo de Israel. Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Deus não deixou de cumprir a promessa para com o seu povo. E o povo do Antigo Testamento, eles alcançaram a promessa da pátria celestial. Uma promessa imensurável. Imensuravelmente melhor. Imensuravelmente melhor. E o apóstolo Paulo diz, né? Com Cristo muito melhor. Ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho, o morrer é lucro. Por quê? Porque estar com Cristo é muito melhor do que qualquer alegria que possamos experimentar aqui na terra. Portanto, você quer receber essa alegria de já ter os seus pecados perdoados? Você quer receber essa alegria de saber que você tem a vida eterna? Então é só receber a Deus pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso, gente. O convite está aí. Aceite.